Olá, eu sou o Roblitai. E o mês de outubro é conhecido por ser o mês de horror. Tem Halloween, Dia das Bruxas, entre várias outras coisas. E eu queria fazer realmente esse mês especial pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas falando de RPG de mesa e terror na mesma frase, não tem como a gente não falar sobre Mundo das Trevas. Atualmente no Brasil, o Mundo das Trevas está resumido nesses 3 sistemas de RPG aqui. E eu queria aproveitar pra gente conversar. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o Mundo das Trevas, quais são os sistemas que ele compartilham, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, mas nas próximas semanas a gente vai passar ali um por um desses sistemas brasileiros para ver do que eles tratam. Só te mostrando aqui, então hoje nós vamos falar sobre o Mundo das Trevas e ver quais são as semelhanças entre esses sistemas, a gente vai ver um pouco sobre a história, como que ele surgiu. Na semana que vem nós vamos falar sobre Vampiro à Máscara, que já tem bastante conteúdo aqui no canal, mas nunca é demais, né? A gente vai dar uma geral no sistema, a gente vai ver todos os clãs, entre várias outras coisas. E depois nós falaremos também sobre Lobisomem o Apocalipse, o meu mais novo, pelo menos na minha coleção aí, livro do Mundo das Trevas, muito bacana. A gente vai ver também sobre as tribos, a gente vai conversar bastante sobre o sistema e a lore de Lobisomem. E por fim, para encerrar com chave de ouro, nós vamos falar sobre Caçador, a Revanche, complementando aí essa trindade brasileira de Mundo das Trevas. Muito bem, se a gente vai falar sobre esses 3 sistemas em especial, apesar que o Mundo das Trevas não é só resumido a isso, do que ele se trata, não é? Galera, é o seguinte, o Mundo das Trevas, ele foi muito conhecido lá nos anos 90, né? Inclusive, eu tenho uma colinha aqui, eu fiz uma pesquisa um pouco mais profunda para conversar com vocês. Ele foi originalmente lançado lá em 1991 e teve 13 anos de publicações contínuas até 2004. Aí em 2011 ele foi meio que ressuscitado e depois ressuscitado de novo em 2018 e até agora ele continua lançando publicações aí, né? Nós temos para Vampiro à Máscara, por exemplo, diversos e diversos suplementos e isso vem se repetindo com os outros. Recentemente nós tivemos aí uma novidade muito interessante da empresa matriz, revelando pra gente que nós teremos uma nova versão também de Mago Ascensão. Inclusive, meus amigos, eu queria abrir um parênteses aqui para noticiar para vocês o retorno da White Wolf. Lembra que eu disse lá atrás que originalmente a empresa criadora do Vampiro à Máscara era a White Wolf? Pois é, essa empresa ela foi comprada pela Paradox e em um evento que aconteceu no dia 23 de maio de 2025, a Paradox anunciou oficialmente que Mundo das Trevas voltará a ser White Wolf. Então, eles criaram ali um rebranding da marca e uma nova categoria dentro da empresa específico para fazer os jogos de RPG do Mundo das Trevas. Então, a marca oficial Mundo das Trevas, né, foi substituída aí pela White Wolf. Um dos principais chefões, né, da Paradox como um todo, o Marco Berman, vice-presidente executivo do Mundo das Trevas na Paradox, ele disse pra gente que a ideia de mudar o Mundo das Trevas para White Wolf, ou voltar às origens, significa estabelecer uma divisão de publicação dedicada aos RPGs de mesa para adiantar e desenvolver com mais rapidez todos os sistemas de RPG e deixar as coisas mais claras aí, em colaboração sempre com os fãs e parceiros. Então, eles realmente estão investindo no futuro do storytelling, agora com essa volta nostálgica da White Wolf, que faz muito mais sentido lá fora, né? Faz muito mais sentido internacionalmente. Aqui no Brasil vai continuar sendo produzido distribuído pela Galápagos e tudo mais, não muda muito, né? Mas saibam que oficialmente agora o nome do Mundo das Trevas volta a ser Lobo Branco, White Wolf. Isso porque, originalmente, galera, a trindade do Mundo das Trevas, ela era formada por Vampiro à Máscara, que é esse livro lindo aqui, por Lobisomem o Apocalipse e também por Mago Ascensão. Mas o Mago Ascensão, inclusive, ele é considerado um dos sistemas mais difíceis do mundo de se jogar, né, a edição antiga de Mago Ascensão, e foi prometida pra gente, então, aí uma 5ª edição, não é exatamente uma 5ª, né, mas uma nova edição de Mago, e que provavelmente vai vir pro Brasil, já que a editora Galápagos, que é quem detém o direito, tem trazido esses materiais, pelo menos na forma física, tá? Infelizmente, eles não vendem o material no PDF, no material digital, não sei por qual motivo, né? Talvez tentando aí combater a pirataria, não sei dizer ao certo, tá? Mas, basicamente, nós temos aí todos eles compartilhando um sistema de RPG que eles chamam de storytelling, né? Então, realmente é um RPG narrativo. Eu acho que essa é uma das principais marcas do Mundo das Trevas como um todo. A gente vai ver melhor um pouco como esse sistema funciona. Ele é bem parecido, ele tem características que se repetem nesses 3 sistemas. E ele foi lançado originalmente, né, ele foi desenvolvido pela empresa White Wolf e alguns parceiros de licenciamento.
E hoje em dia tudo isso está sobre o guarda-chuva da Paradox Interactive, que tem feito também outros produtos de Mundo das Trevas, como jogos narrativos. Inclusive eu tenho um aqui no canal completo, uma playlist completa do jogo de vampiro. É bem legal, eu vou deixar aí no final e um card para vocês darem uma olhada e verem um pouco mais. Eu tô pensando seriamente em trazer a continuação desse jogo, uma continuação indireta, digamos assim, mas que parece bem legal. Comenta aí se vocês querem, se vocês chegaram a ver sobre o que se trata isso tudo, tá? Mas o Mundo das Trevas, galera, não se resume a esses sistemas que eu comentei. Por mais que Vampiro à Máscara, Lobisomem ao Apocalipse e Mago à Ascensão fosse a trindade original, vários outros sistemas que compartilhavam realmente o mundo ali, eles tinham uma ambientação muito parecida. Então nós temos aí o próprio Caçador, né, o Caçador à Revanche, que compartilhava sistema com outros fins, e nós temos ali Demônios, os Caídos, nós tínhamos o Changeling, né, os Sonhadores, que era um jogo mais de fantasia que as pessoas interpretavam, tipo umas fadas que mudavam de forma realmente, né, nós tínhamos ali aquele dos espectros, como que chama? Dos fantasmas, que era o Oblivion. Então nós temos vários e vários sistemas no guarda-chuva. A ideia era que tinha Múmia, né? Múmia Ressurreição também era muito legal. Então são vários sistemas que eles compartilham ali o mesmo mundo, apesar de poderem ser jogados separadamente, mas também em conjunto, o que era uma proposta muito diferente, né? Muito legal ali. Ao invés deles lançarem um sistema, Mundo das Trevas, e lançarem suplementos, eles deram vida própria a esses sistemas, né? Foi uma estratégia que eles tinham ali e que continua mais vivo do que nunca nessa mesma toada, agora com essa novidade aí de uma nova edição de Mago à Ascensão, que eu acho que vai ser muito legal, né? Eu particularmente nunca joguei Mago à Ascensão, até porque quando eu folheei ali o livro eu vi que realmente a coisa era bem difícil, apesar que essa não é a proposta do sistema, né? Ele tem esse sistema do storytelling, que ele vem com essa premissa de narração, e ele promete ser um sistema simples. Apesar dele ter muito conteúdo, vocês vão perceber que a maior parte do conteúdo também ele é focado na lore. Vampiro à Máscara, por exemplo, tem uma lore tão densa e construída que é quase impossível de você acompanhar em detalhe sem ter uma colinha. Mas antes da gente falar sobre cada um desses sistemas e analisar o que eles têm em comum, vamos ver como que o próprio site oficial define esses sistemas, tá? Eu acho que isso é bem interessante da gente observar. Então, se a gente olhar aqui no site deles, eles dão um resumo rápido aí pra gente, falando sobre cada um deles, né? Vampiro à Máscara, ele fala pra gente que é um jogo de narrativa de terror pessoal e político. Ele diz que você vai interpretar ali um vampiro, você vai ter que lutar pela sobrevivência, pela supremacia da sua vampiricidade e também pela própria humanidade que está em declínio. Ali nós temos a característica da fome, que ela é muito marcante dentro do sistema de vampiro. No vídeo específico a gente vai falar bastante aí sobre isso. Nós temos também você tendo que sobreviver nesse mundo onde tem caçadores, onde tem lobisomens, entre outras coisas. E ele fala pra gente que a quinta edição, que é essa edição mais atual que eu mostrei pra vocês, é um real retorno à visão original que o vampiro tinha lá atrás, né? Nós temos também ali, então, Lobisomem o Apocalipse. Ele fala que o Lobisomem, ele também é um jogo narrativo de terror, mas aqui, olha só que legal, né? Em vez de ser um terror pessoal e político, o Lobisomem, ele vem com uma proposta diferente. Ele vem pra gente com a proposta de ser um jogo de terror ambiental e espiritual. Isso está muito relacionado com a lore mesmo do Lobisomem, que a gente também vai ver no vídeo individual que vai sair aqui no canal. Ele fala que no Lobisomem o Apocalipse você vai interpretar, vai viver como um lobisomem, tendo que construir sua própria lenda, buscar o seu renome e lutar para recuperar aquilo que foi perdido. Afinal de contas, o lobisomem ele tem uma proximidade, uma característica muito grande com a natureza, com Gaia, a mãe da natureza. E ali você vai ter que se juntar a uma das 11 tribos, e cada uma delas tendo sua própria característica, o seu próprio ritual e jeito de viver para explorar esse mundo espiritual. A gente vai ver também essas tribos em detalhes aí no vídeo de Lobisomem o Apocalipse. E por último, não menos importante, a gente tem Caçador à Revanche. Olha aqui, ele fala pra gente que é um jogo de narrativa de medidas desesperadas. O Caçador à Revanche é muito legal para você jogar um RPG de Supernatural aí, por exemplo, né? Acho muito massa. Basicamente, aqui ele fala que você é um humano, sim, você é caçador, você é um Hellios humano, e você viu demais, você viu o que não deveria ver, você quebrou e atravessou o véu que cobria o mundo de segredos, e agora todos os monstros estão ao seu alcance e você convive com eles.
Você compreendeu ali a extensão da influência que esses monstros têm e testemunhou a corrupção dessas organizações que mantêm tudo sob controle. No Caçador Errante a gente tem uma característica muito legal, que existem realmente várias organizações governamentais mesmo, mas que todas elas são corruptas, um negócio bem marcante. E aí você, sendo um Hellis humano, jurou fazer alguma coisa a respeito, e agora você caça todas essas criaturas sobrenaturais. Muito legal, né? Então nós temos aí uma descrição bem calorada do Mundo das Trevas que revela pra gente detalhes ali, um pouco dessas coisas. Eu queria te mostrar agora, dar um detalhe dos sistemas pra gente ver o que esses três têm em comum. Eu peguei ali eles e dei uma detalhada, principalmente eu fiz uma tabelinha ali, mostrando pra gente o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Vocês vão ver que a maioria deles funciona da mesma forma, então você sempre roda D10, e você funciona na base ali de sucessos e fracassos no seu dado. O sistema, ele roda por isso, né? Só que todos eles, cada um desses sistemas tem as suas particularidades. Por exemplo, o Vampiro à Máscara, apesar de rolar no D10, você tem ali a questão do dado da fome, que vai medir o quanto que você precisa, aquela sede de sangue insaciável que o vampiro tem. Eles trazem isso de uma forma mecânica. Eu acho que um dos grandes diferenciais, inclusive, do Mundo das Trevas como um todo, é ter uma habilidade muito grande de relacionar a mecânica do jogo com a lore. E eu acho isso sensacional, é meio que o suprassumo, digamos assim, do Mundo das Trevas, na minha opinião. Então você vai ter essas rolagens de dado, você sempre vai somar algum atributo com perícias, tá? Ou habilidades, para fazer as rolagens de dado. Então, sei lá, vamos supor aqui que você tem 2 dados de força e você vai rolar a perícia de luta. Então você vai rolar 4 dados, né? Você soma ali aquelas perícias e rola 4d10 para medir os sucessos. Normalmente, dentro desses sistemas, você precisa ali de 2 sucessos, 3, para conseguir passar nos testes, ali nos resultados. E essa questão da rolagem de dados, ou parada de dados, como também é conhecida, é bem legal porque é comum entre os 3 sistemas de RPG. Obviamente tem variações, mas de modo geral, olha aí, você vai pegar os seus D10, são dados de 10 lados, em que o 0 representa o 10, e você vai rolar. Então, se eu tiver ali, igual eu disse, né, 3 num atributo e 3 em uma habilidade, eu vou rolar 6d10, que é bastante coisa, né? Ter 3 já é considerado um número muito bom. E aí você vai pegar os seus dadinhos ali, vai balançá-los e rolá-los. O narrador, antes, ele vai te falar qual que é a dificuldade. Normalmente, um teste fácil, você precisa de um sucesso. Um teste normal, né, são 2 sucessos e assim por diante. Normalmente, galera, você precisa de um 6 ou mais para ser considerado um sucesso. Então você tem uma porcentagem consideravelmente boa ali de passar em um teste, tá? Caso você não passe, às vezes pode ser que tenha, assim, uma consequência que o narrador, ele pode ou não te dizer com antecedência ou te fazer ficar esperto. Até aí, nenhum segredo. Obviamente tem aqueles detalhezinhos, o dado de fome do vampiro, que eu já comentei por aqui, enfim, tem o dado de fúria no lobisomem, entre outros. Cada um do sistema vai ali personalizando essas características de acordo com a sua proposta. Mas de forma geral, é assim que funciona. Coisa que esse sistema de storytelling compartilha em comum com os 3 sistemas aqui é na hora da criação do personagem. Todos os personagens, eles têm muita coisa que são semelhantes e acaba só personalizando também alguns detalhes que esteja relacionada com a lore daquele sistema. Então todas as fichas desses sistemas de storytelling, elas possuem o que a gente chama de 3 colunas. São as colunas, a coluna física, em que nós temos ali atributos físicos, como força, por exemplo. Nós temos ali a barra de atributo social e a coluna de atributos mentais. E logo abaixo as habilidades que correspondem exatamente a essas situações. Então, por exemplo, na barra aqui, na coluna de atributos físicos, nós temos força, destreza e vigor. Isso se repete nos 3 sistemas de storytelling. E logo embaixo nós temos ali algumas habilidades que se relacionam a isso. Então, por exemplo, armas de fogo. Armas de fogo, você vai precisar normalmente de um teste de destreza mais arma de fogo para atirar. Você vai pegar essas paradas de dados. Então são perícias, né, são essas habilidades relacionadas a cada um desses pilares. E com isso é muito legal, porque você consegue determinar no que o seu personagem realmente vai ser bom. Se ele vai ser um personagem de mais físico, um personagem mais social ou mais mental. Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que eu fiz aqui com a semelhança na hora da construção do personagem, envolvendo esses 3 sistemas. Vamos ver. Olha aqui que legal. Então nós temos aqui os
três sistemas, né? Caçador, lobisomens e vampiros. Na criação de personagens, eles têm algumas coisas em comum que nos chamam bastante a atenção. Primeira coisa, né? Todos eles têm ali uma questão de conceito somado a algo que motiva ou que determina a função daquele personagem no mundo. Por exemplo, o Caçador a Revanche, nós temos ali um conceito que você vai dar para o seu caçador, mas ele também tem ambição, desejo e os pilares. São mais a questão que vai envolver o background do seu personagem e também vai afetar como ele vai se desenvolver ali no mundo. Nos lobisomens nós temos conceito, augúrio e tribo. E dos vampiros nós temos o conceito, clã, o abraço, né? A época que você foi abraçada envolve muito ali uma relação mecânica da sua ficha, refúgio e abordagem. A abordagem é meio que o predador, né? Como que você faz para se alimentar. Nos vídeos individuais de cada um desses sistemas que eu já comentei aqui, nós vamos ver isso aqui mais a fundo, tá bom? Além disso, nós temos outra questão que envolve bastante o BG, que é pilares e convocações. Todos eles têm crença e moralidade trabalhadas na ficha, isso é muito interessante, né? Você trabalha isso tanto narrativamente quanto mecanicamente, e todos eles mudam um pouco de nome. Então, no Caçador nós temos ali os pilares, credo e ímpeto, né? O credo e ímpeto é algo bem particular do Caçador a Revanche. No lobisomem a gente tem só o pilar, mas tem alguns outros detalhes. E no vampiro nós temos pilares, convicções e o mapa de relacionamentos. Apesar que o mapa de relacionamento nós temos em todos eles, tá? Nos três sistemas você vai ver essa questão de escrever e desenvolver realmente o mapa de relacionamento do seu personagem com os demais. Depois disso nós temos os atributos. Os atributos eles são exatamente divididos e distribuídos da mesma forma para os três sistemas. Você vai escolher um atributo com valor 4, que provavelmente vai ser o seu atributo principal, 3 atributos com valor 3, 4 atributos com valor 2 e um atributo com valor 1, que provavelmente vai ser, né, o seu pior atributo, digamos assim. Outra coisa que eles compartilham ali em comum é a vitalidade. Todos eles você vai pegar o seu atributo de vigor, mais 3, para ver o quanto o seu personagem vai ter de vida. Da mesma forma, a força de vontade, que está presente nos três sistemas, e possui características mecânicas bem interessantes também. Ali na força de vontade você vai pegar o seu atributo mais de autocontrole, mais o seu atributo de determinação. As habilidades ali já são um pouco diferentes, né? É aqui sim que vai entrar a questão do pau para toda obra. Significa que você vai ter ali uma habilidade com 3 pontos, 8 habilidades com 2 pontos e 10 habilidades com 1 ponto. Você tem o equilibrado, que vai ter 3 habilidades com 3 pontos, 5 habilidades com 2 pontos e 7 habilidades com 1 ponto. Ou o especialista, que é aquele que é focado realmente em alguma coisa. Ali você vai ter uma habilidade com 4 pontos, 3 habilidades com 3 pontos, 3 habilidades com 2 pontos e 3 habilidades com 1 ponto. Você vai escolher alguma dessas formas para distribuir todas essas habilidades que existem ali na ficha do seu personagem e formar os atributos e habilidades dessa forma. Depois disso, o que nós temos? Depois disso, nós temos vantagens e defeitos. Todos os sistemas aplicam essa mesma regra, que você vai ter 7 vantagens e 2 defeitos. Elas vão dar, digamos assim, características especiais para o seu personagem, o que influencia mecanicamente também e o que é bem bacana. Depois a gente vem ali na questão dos poderes especiais. Aqui nos poderes especiais, cada um deles tem nomes diferentes, tá? Mas, então ele tem todo um sistema específico de acordo com a lore e do que aquele personagem se propõe. Nós temos ali no Caçador a Revanche os trunfos. Então você vai começar inicialmente com 2 trunfos, ou 1 trunfo e 2 distinções. No vídeo específico de Caçador a Revanche a gente vai ver isso com mais detalhes. No Lobisomem Apocalipse você começa com 3 dons, um dom inato, um de augúrio e um da sua tribo, mais um ritual, a gente vai ver em detalhes também. No Vampiro à Máscara, dependendo das suas escolhas, você tem as disciplinas, né? Você vai começar com 2 a 3 disciplinas, mais os seus poderes de predador, que é como você se alimenta, propriamente dito. E nós temos outros detalhes. Então, dentro do Lobisomem nós temos a questão do renome, dentro do vampiro a gente vai ter os predadores, né, que é os tipos de modelos, né, de se alimentar com sangue que o seu vampiro vai ter. E por fim, nós temos ali a questão no Caçador a Revanche, o credo e o ímpeto que eu já comentei aqui. No Lobisomem a gente tem a ligação espiritual da tribo e o augúrio. E na questão dos vampiros a gente tem a questão de mapa do tempo, gerações e conexões. Então, basicamente, galera, isso é um resumão que a gente tem aí desses sistemas de storytelling, pra gente ver o que eles têm de comum e diferente. Vamos falar um pouco de como que se combate nesses sistemas. Sendo bem sincero com vocês, esse sistema de storytelling, ele chama assim porque ele não tem o foco em combate.
Inclusive, isso é uma curiosidade bem legal, né? Lá nos anos 90, quando foi lançado realmente, o Vampiro à Máscara, a galera tava acostumada aqui. A galera tava acostumada a jogar D&D, né? Que é um sistema de combate, tinha muito pouco interpretação e muito combate. E o Mundo das Trevas, ele veio já com uma pegada completamente diferente. Ele veio muito mais focado na interpretação do que no combate. O que muitas pessoas estranharam ali no primeiro ponto, né? Existia até um tempo atrás ali um preconceito, o pessoal falava, Vampiro à Máscara é RPG de mulher, não sei o quê, porque tem esse foco mais narrativo. Hoje, ainda bem, a gente tem muitos sistemas com foco narrativo, tem várias diversidades relacionadas a isso. E o Vampiro à Máscara, né, o Mundo das Trevas de maneira geral, se manteve firme e forte com essa característica. Todos esses sistemas, eles dizem pra gente que o combate ele vai ser resolvido rapidamente. Você não tem aqui um foco no combate, você não fica uma hora igual nas sessões dos sistemas D&D, Tormenta da vida aí, lutando, tá? Ele sempre indica pro mestre para resolver ali em 3 turnos, no máximo, o combate, que esse não é o foco do RPG. O próprio Caçador à Revanche, ele traz pra gente ali uma questão bem interessante, falando que, olha, você perde muito mais tempo, né? Ou a sessão de Caçador à Revanche se resume muito mais a você se preparar e estudar para caçada do que efetivamente caçar o monstro. Ele tem até um organograma aqui que fala bastante sobre isso, né? Ele fala, olha, na maior parte do tempo você vai estar se preparando para caçada, porque ali, meu amigo, na hora de caçar de fato é rápido. Ou deu certo o seu plano e você consegue executar aquela criatura sobrenatural que você tá atrás, ou você vai morrer, porque não tem chance, né? Como que você vai combater ali criaturas sobrenaturais como essa, né? Então olha só para vocês terem uma ideia esse organograma que eles colocam aqui, né? Você tem aqui na parte amarela o tempo de planejamento, né? Então a parte amarela é descobrir quem é a presa e o que ela quer. Você vai estudar sobre o seu alvo. A parte aqui, nesse laranja mais escuro, é você descobrir como lidar com a presa. Você vai pesquisar realmente, estudar como que você vai fazer para matá-la. E essa menor parte aqui nesse laranja mais escuro é efetivamente a caçada, né? Aqui é efetivamente lidar com a presa. E aí você consegue ter uma base já de como que as coisas funcionam. Então é muito mais sobre você desenvolver personagens, você focar realmente nas ações do que eles estão fazendo, do que focar no combate, que vai acabar bem rápido, né? Essa é uma característica bem legal do storytelling, é o que a galera, quando vai jogar pela primeira vez e não tá acostumado, é o que a galera mais estranha, né? Mas como assim o combate vai acabar rápido? Por isso que as habilidades que você tem, elas são muito mais voltadas para que o que o seu personagem pode fazer com a lábia do que na força bruta, né? Obviamente a força é importante, ela vai ser usada em diversos momentos, mas não propriamente pro combate. Isso é bem legal. A gente tem algumas campanhas aqui de Vampiro à Máscara no canal, recomendo muito que você assista. E de forma geral, eu estou ansioso para jogar esses outros sistemas. Como eu disse, nas próximas semanas nós vamos fazer um vídeo específico sobre cada um desses sistemas que nós temos aqui. E eu espero muito que vocês acompanhem e curtam bastante, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal. Se você puder, clica no botão aí, seja membro, tá? Os membros ajudam demais o canal a existir e me permitem continuar fazendo mais vídeos. Então, muito obrigado a todos os membros. Apenas R$3 por mês, você vira membro do canal e tem diversos benefícios, como acesso antecipado aos vídeos, jogar o one shot dos membros aqui com a gente, participar do nosso grupo do WhatsApp, que é uma comunidade incrível, e eu vejo você lá, tá? Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau, valeu!